Salve, salve galera que acompanha a Vinologia. Meu nome é Renato Simões e hoje o nosso papo é sobre a uva Merlot. Gente, tem tanta coisa para falar dessa uva que se eu pudesse ficar falando aqui, eu acho que eu falava uns 40 minutos da Merlot. É uma uva muito especial no mundo dos vinhos e ela é mais especial ainda porque nós brasileiros somos excelentes produtores de vinho Merlot. Isso eu vou falar no final do vídeo, vou falar um pouco sobre a Merlot no Brasil e o terroir brasileiro é imperdível. Já volto aí. Dá tempo de pegar um vinho Merlot para degustar junto comigo nesse vídeo. Não tem como falar de Merlot sem falar da França. Aliás, como a maioria das uvas que a gente tem hoje, dos vinhos que a gente consome, são uvas que vieram de regiões francesas muito conhecidas. A uva Merlot tem a sua potência máxima na região de Bordeaux, na França. Ela normalmente é usada como blend com a Cabernet Sauvignon. Então, na França, a uva Merlot, que é produzida na região de Bordeaux, muitos dos vinhos que são produzidos são cortes com Cabernet Sauvignon. Então, a maioria dos vinhos que é feito nessa região francesa de Bordeaux, onde a Merlot é a mais produzida no mundo, são cortes com Cabernet Sauvignon. Tenho varietais de Merlot também. Aliás, o varietal de Merlot mais caro, aliás, um dos vinhos mais caros do mundo, é o Chateau Petrus. 95% do Petrus é Merlot. Ou seja, é um vinho de Merlot. Uma garrafa pode atingir dezenas de milhares de dólares. É um vinho muito caro. Chateau Petrus. Pesquisa aí no Google que você vai ver o tamanho do preço que é aquela garrafa. É feito da uva Merlot, para vocês terem uma ideia de quão especial é essa uva. Se você não sabe qual é a diferença de um vinho varietal para um vinho de corte que eu acabei de falar, tem um vídeo aqui no Vinologia que fala exatamente as diferenças. Assiste lá que você consegue aproveitar melhor esse conhecimento. Voltando para a França, Cabernet Sauvignon com Merlot é o famoso corte bordalês. Quem nunca ouviu falar no corte bordalês? Muitos de vocês talvez não tenham ouvido falar, mas é um corte de um vinho Cabernet Sauvignon com Merlot e algumas outras uvas que são a minoria desse blend, mas que ficou muito famoso na região de Bordeaux, na França. Daí o nome corte bordalês. Vamos sair um pouco da França. Onde mais a Merlot é produzida? Se você já foi à Itália, conhece os vinhos da Toscana e já ouviu falar nos vinhos super toscanos, os super toscanos são vinhos que se aproximam muito do corte bordalês, ou seja, também usam uma quantidade muito grande de Merlot. A Itália, então, é também uma produtora de expoente da uva Merlot e faz vinhos épicos com essa uva. Vamos um pouquinho mais longe, vamos para a Califórnia. Os Estados Unidos é um produtor fortíssimo de Cabernet Sauvignon e Merlot, faz muito varietal de Merlot, ou seja, faz muito vinho só com essa uva Merlot, mas faz também vinhos Cabernet Sauvignon e Merlot, que podem ser chamados de corte bordalês também, fora da França, não tem problema. Cabernet Sauvignon com Merlot, normalmente são chamados de corte bordalês, porque levam uma pequena mistura de outras uvas que acaba nem interessando muito. Vindo agora para terras brazucas, a Merlot no Brasil é muito produzida, inclusive tem um selo de denominação de origem no Vale dos Vinhedos, que é a primeira denominação de origem brasileira e é da uva Merlot. Mas eu não vou falar muito de Brasil agora não, vamos deixar esse assunto para o final, que tem bastante coisa legal para falar. Quais são as principais características de um vinho feito com a uva Merlot? Nos aromas ele traz muita fruta negra, ameixa, amora, mirtilo. A maioria dos vinhos Merlot, uma boa parte deles que são produzidos, são amadurecidos em barril de carvalho. E aí você tem também outras variações de aroma, que pode ser o chocolate, um pouquinho de canela, a baunilha, que fica muito presente quando o vinho é amadurecido em barril de carvalho.
esse aqui é um Merlot brasileiro. Aliás, eu vou deixar para vocês nos comentários 5 Merlots brasileiros imperdíveis. Vale a pena provar. A gente tem um Merlot excelente. Mas segura aí que eu já falo disso. Na cor, o Merlot, ele tem a casca, a uva tem a casca mais fina. Ou seja, ele vai fazer vinhos com colorações mais próximas de um rubi do que de um violeta. Então, se a gente comparar com o Syrah, por exemplo, que é um roxo, né, um violeta muito forte, o Merlot ele tem uma cor mais avermelhada ou mais para o rubi, como a gente normalmente utiliza no linguajar ou na língua do vinho. Para harmonizar a Merlot, com o que eu combino o meu vinho Merlot? Se ele for só Merlot, se for um varietal de Merlot, opte por carnes vermelhas um pouco mais leves, não tão gordurosas, carnes um pouco mais magras, você pode combinar muito bem com o Merlot. Evita carne que tenha muita gordura entremeada. Vou dar um exemplo, bife ancho, por exemplo. Não é o vinho, não é a carne ideal para o Merlot. O Merlot vai muito melhor, por exemplo, com o filé mignon, que tem menos gordura entremeada. Então vai aí nessa sequência, não exagera muito na gordura da carne com o Merlot, se ele for varietal. Outra dica é massa, como ele tem uma acidez média, massa com fungo, tomate, vai funcionar também muito bem com o Merlot. Queijos de massa média, ou seja, queijo de massa dura é o parmesão, aquele queijo muito duro que é um pouco mais salgado. Não vai ali, o ideal é você pegar aí um gruyère, um emmental, que são queijos de massa média, combinam também muito bem com o Merlot. Se você estiver combinando um Merlot com um corte de alguma outra uva, vamos dar o exemplo da Cabernet Sauvignon, que é a mais clássica. Se você estiver bebendo um Merlot com corte de Cabernet Sauvignon e você tiver ali na média, mais ou menos metade dessas duas uvas, aí já é um vinho com muito mais potência. O Merlot dá a suavidade que o Cabernet Sauvignon precisa e o Cabernet Sauvignon traz a potência, a tanicidade que casa perfeitamente com a Merlot. Aí você pode elevar um pouco o grau de gordura da tua comida, aí você pode ir com um cordeiro, você pode ir com uma carne muito mais gordurosa, aí você vai com o parmesão, que é um queijo de massa dura, que vão combinar melhor com o teu vinho Merlot em corte de outras uvas. A mesma regra vale mais ou menos aí para o Syrah e para o Malbec. Lembrando, Merlot não vai muito bem com pimenta. Se você tiver com um Merlot só varietal, evita comida apimentada, porque o Merlot não vai aguentar. Se você gosta de comida apimentada, vai para um Syrah, que ele suporta muito melhor. O Merlot, ele vai ficar te devendo aí no quesito pimenta, ok? E como não podia faltar, para finalizar, um pouco do terroir brasileiro e a Merlot. Essa é a uva mais produzida no sul do país. O Brasil se adaptou muito bem a Merlot, a gente tem uma denominação de origem no Vale dos Vinhedos com a uva Merlot, então é um vinho de excelência no Brasil. Toda vinícola brasileira que fizer um Merlot pode apostar sem medo que vai ser um vinho de muita qualidade, ela se adaptou muito bem em solo brasileiro. Aqui no Brasil, ela é um pouquinho mais ácida por conta do nosso clima, a gente tem uma produção de espumante muito grande no Brasil, de muita qualidade, são uvas mais ácidas, então o microclima permite que esse Merlot saia um pouco mais ácido, então ele vai ser um Merlot mais fresco, mais frutado, mas também vai ter boa acidez e tanicidade para você guardar. Tem excelentes Merlots brasileiros que são bons vinhos de guarda, você pode guardar aí por 10, 15 anos, que vai continuar sendo, ele vai evoluir perfeitamente. No Brasil também se faz o famoso corte da Merlot com a Cabernet Sauvignon, dão vinhos super potentes, são um dos mais famosos brasileiros, são essas duas uvas no corte, mas também tem excelentes varietais de Merlot aqui no Brasil. A gente consegue chegar, apesar do microclima e do clima na época da colheita da Merlot, a gente consegue chegar a Merlots aí de 14,5 graus de teor alcoólico, que é uma excelente estrutura, para a uva Merlot em um vinho brasileiro. Lembrando, o aniversário da Merlot, a Merlot tem um dia mundial, assim como a Malbec. Acho que a Malbec é a mais famosa, o Malbec Day, acho que é um dos mais divulgados.
mas a Merlot também tem o seu Merlot Day no dia 7 de novembro. Então, dia 7 de novembro você pode comemorar o Dia Internacional da Merlot abrindo um bom Merlot brasileiro. Gente, era o que tinha para passar sobre essa maravilhosa uva. Explora um pouquinho mais o mundo da Merlot, explora um pouco mais o nosso Merlot brasileiro. Vocês vão ter surpresas muito agradáveis. Espero que a gente tenha conseguido descomplicar um pouquinho mais a ciência da Merlot e a ciência do vinho. Obrigado e até a próxima.